Bom dia, pessoal. Só testando aqui o meu áudio, se está ok. Vocês estão me ouvindo? Bom dia, Bom professor. dia, Sim, estão senhora. sim. Bom dia, filho. Também me ouvem? Sim, Rejane, estamos ouvindo perfeitamente. Bom dia, pessoal. Todo mundo consegue me ouvir bem? Tudo Bom certo? dia, sim, tudo certo. Bom Perfeito. dia. Eu me chamo Elaine Gomes de Souza, certo? Eu sou mestranda no programa de pós-graduação em administração da Universidade Estadual aqui do Ceará. E eu irei, né, levar a sessão enquanto assessora, tá? E para moderar e tecer aí os comentários sobre os artigos que serão apresentados, nós temos presente conosco a professora Olga Maria, da Universidade Estadual de Maringá. E, além disso, temos como assessora suplente a Adeline Cardoso, certo?
Os estudos que vão ser apresentados nesta sessão são o consumo do curso de psicologia, o efeito da pressão do tempo em consumidores nos diferentes níveis de foco regulatório e merchandising fetishism and its influence on consumer behavior in shopping centers em Fortaleza, Ceará. Ademais, as apresentações devem respeitar o tempo de até 15 minutos cada uma, enquanto a moderadora também terá até 15 minutos para poder comentar cada um dos artigos, certo? Eu vou estar avisando aí sobre o tempo, quando estiver faltando, respectivamente, ali entre 5 e 3 minutos, tá? Então, eu vou abrir o meu microfone e falar só que está faltando esses minutinhos para a gente não exceder o tempo da sessão, tá certo? Eu poderia avisar pelo chat, mas acho que fica melhor de ouvir, né, pelo microfone mesmo, às vezes as pessoas não têm acesso ao chat. Então, caso atinja o limite do tempo, eu vou ter que interromper de fato a apresentação, tá certo? Por fim, se alguém tiver comentários, a gente pode ir falando pelo chat, conversando. Caso haja tempo, eles poderão ser trazidos, né, para a sessão, ou em tom de fala mesmo, mas nós deixaremos esse foco para o moderador, tá certo? E eu estarei mandando também, pedindo, né, que vocês olhem lá na agenda, no espaço da sessão tem como avaliar a sessão, então avaliem, porque isso é muito importante para o evento, tá certo? E é isso. Gostaria de saber só se a pessoa que vai apresentar o artigo Consumo do curso de Psicologia, se ela já está presente. Sou eu, estou presente aí, Elaine. Pronto, perfeito. Pois então, eu vou só deixar aqui que você compartilhe sua tela. Assim que você estiver pronto para começar a apresentar, pode falar que eu começo a cronometrar, tá? E vou te avisando sobre o tempo. Elaine, só enquanto o Hernandes se organiza, eu acredito que deva ter acontecido algum problema com a professora Olga, que eles me pediram para auxiliá-la nessa questão hoje na sessão, tá? Então, eu creio que a questão da moderação vai ficar comigo e aí eu conto com vocês aí no processo. Pronto, Regiane, pois muito obrigada, viu? Eu não estava sabendo dessa troca, então desculpa por não ter te apresentado, tá certo? Mas vamos aí para a sessão ser bem tranquila. Obrigada, viu? Problemas. Eu creio que foi alguma questão, às vezes, de última hora, sem problemas. Eles não devem ter organizado no sistema. Bom, tá compartilhando, pessoal? Assim, Tá tudo certo. Ah, podemos Sim. começar, Elaine? Pessoal, então, muito bom dia a todas, a todos, né? Eu sou o Hernani, sou doutorando do programa de pós-graduação da UFLA, e professor do Centro Universitário do Sul de Minas. Com dois colegas de lá, nós construímos esse artigo, que até num primeiro momento, às vezes, pelo título, soa um pouquinho estranho, né? Do consumo do curso de psicologia. Mas é, na verdade, um consumo que é feito, né? Todo curso superior ele é consumível, né, por aqueles que o adquirem. Então, tá junto aí a Eliana Zatti, que é mestranda, em desenvolvimento regional, e o professor Alessandro Moreira, que é professor do mestrado e colega de profissão. Bom, na introdução, a gente retoma a LDB porque ela é, de fato, um marco para a gente entender a educação superior no Brasil e, de modo especial, a expansão que a gente tem do ensino privado, né? Então, em 96, quando ela é publicada e a gente já percebe um crescimento, inclusive do lado crítico também, ah, é questionado que isso não foi acompanhado pela iniciativa pública, né? Dizendo que a partir de então a educação ela deixa de ser um direito do cidadão
passa a ser de fato uma mercadoria, né? E eu acho que é nessa lógica que vem esse estudo, entendendo a educação como uma mercadoria. Então, o problema que a gente tinha, é o que que leva uma pessoa a consumir o curso de psicologia? Quais são os fatores, que interferem na escolha dela pelo curso? E o objetivo, então, é identificar esses fatores que motivam, né, a escolha. Para a gente entender, teoricamente, então, primeiro é entender a educação como um consumo, a educação superior como um consumo, e aí o artigo utiliza-se da lógica, né, da CCT, Consumer Culture Theory, e que envolve, né, e entende que não apenas os materiais são consumíveis, né, mas todas as experiências, os significados culturais, identidades, práticas sociais. Trabalha também que na lógica da mercantilização, né, que a educação superior se tornou um produto consumível, e que o mercado da educação superior ele é muito competitivo. E aí nós vamos fazer o recorte específico para o curso de psicologia, que de fato demonstra essa grande concepção, ou concorrência que a gente tem. Para ilustrar isso, né, inclusive o peso da LDB, ah, ah, a partir do censo da educação em 2022, né, o censo de 22, a gente consegue perceber aqui a evolução do número de matrículas, né, a partir da publicação da LDB e de modo muito mais acentuado nas instituições privadas, né? Então, aqui a gente já tem esse marco temporal significativo para o desenvolvimento e para o crescimento das matrículas no ensino superior. Quando a gente pega alguns dados do Semesp, né, é, a gente consegue perceber que esses dados vão até 2021, embora não seja tratado aqui, tratada a educação à distância, ah, principalmente porque o curso de psicologia ele é restrito aos cursos presenciais, né? Mas o que a gente observa é um declínio do número de matrículas aí nos cursos presenciais, com exceção, da rede pública, mas na rede privada um declínio. Em contrapartida, um aumento gigantesco nos cursos EAD, né? Para falar da psicologia especificamente, então, só para a gente ter ideia, em 2020, em 2012 foram 162 mil matrículas, e em 2022, 314 mil matrículas, 314.500 matrículas, né? E para a gente entender, então, é um aumento aí de 93% em 10 anos, e uma representatividade significativa, porque em 2022 as matrículas em psicologia representavam 3,3% do total de matrículas no ensino superior do Brasil. Então, se a gente considerar a questão dos cursos EAD, que são, né, inclusive, recentemente ultrapassaram o número de matrículas presenciais, aqui nós estamos falando de todas as matrículas. Então, representar 3,3% do total é um volume considerável, né? Pegando o ENAD de 2022, que foi o último que a psicologia fez, esse ano é ano de ENAD da psicologia, no ENAD foram 748 cursos diferentes, né? Há um parêntese, porque tem mais cursos, porque tem cursos antes, houve uma expansão muito grande, de 22, mas com cursos que não, aí não Pessoal, tá falhando para vocês 7%. também? Ah, Não. Era isso que eu ia Hernani, tá falar. falhando um pouquinho. Isso, seu microfone deu uma Opa, travada nesse tá último picando aí, momento. hein? Pronto, agora voltou, tá? Voltou? Voltou? Aham. Eu estava dizendo, né, dessa representatividade aqui das instituições, dos cursos de instituições privadas, né? No ENAD, 87%.
Quando a gente pega ali dados sobre a oferta de vagas, né, a gente tem que 97% das vagas de psicologia no Brasil, 97,4%, são provenientes, são oferecidas por instituições privadas. Então a gente vê que o curso de psicologia, a formação em psicologia no Brasil é uma formação essencialmente de instituições privadas, apenas 2,6% de instituições públicas. Quando a gente chega na ideia da escolha pelo curso de psicologia, a gente já tem alguns estudos conduzidos, inclusive, pelo alguns com publicações do Conselho Federal de Psicologia. E alguns fatores são associados, né, como a busca e o interesse de cuidar do outro, as características da profissão, porque ainda existe uma representação social forte do psicólogo, né, associada principalmente ao consultório, à clínica, embora não seja a única atuação, e aspectos voltados para a própria pessoa, né, que também foram tópicos interessantes e que interferiam na escolha, segundo Godin e Basso. Os mesmos autores ainda definem, né, que os fatores internos são os principais motivadores da escolha, então não está muito associado a fatores externos, daqui a pouco nós vamos ver quais são. E tem um caráter muito social, até pela lógica de ajudar o outro, né? E não muito voltado por questões, às vezes, de retribuição financeira e alguns outros fatores que podem interferir essa escolha. Bom, essa pesquisa ela foi realizada com estudantes de psicologia do primeiro ao nono período, né? Foram 100 participantes, né? Foi uma amostragem não probabilística por conveniência. Nós concentramos em 3 IES do sul de Minas Gerais, de três cidades diferentes. Algumas dessas IES não tinham ainda formandos, eram cursos mais recentes. Ah, Representou 65% da população dessas 3 IES de estudantes de psicologia, né? Foi utilizado um questionário impresso para coletar os dados, né? Foi passado pelo Comitê de Ética e aprovado para publicação, então antes teve a assinatura do TCLE. Para análise dos dados, nós utilizamos para os dados quantitativos o SPSS e análise de conteúdo de Bardan para análise dos dados qualitativos. As categorias, embora a gente já tivesse alguns estudos que previam algumas categorias de análise, nós optamos por traçá-las a posteriori, ou seja, a partir do que aparece. Tá? Desculpa? 5 minutos Tá restantes, bom. tá? Então, a partir do que aparecia, e aí nós comparamos com algumas categorias já associadas. As categorias que criamos foi o conhecimento do comportamento humano, a capacidade de ajuda, a influência de outros profissionais da psicologia ou pessoas próximas, oportunidade ou mercado e habilidades sociais e identificação com o curso. A categoria que teve maior representatividade aí foi, de fato, a busca de conhecer o comportamento humano, seguido pela capacidade de ajuda e habilidades pessoais, identificação com o curso. Comparando com alguns outros estudos que já traziam categorias semelhantes, né, nós até conseguimos fazer um pareamento entre essas categorias, principalmente o estudo de Godin e Barros, né, a gente vê que há uma proximidade entre as categorias, né, e também nos resultados que nós encontramos uma forte influência de fatores internos nessa escolha. De modo geral, a escolha do curso, né, em função de oportunidades do mercado, é mais significativo para quem já possui graduação, embora não seja o fator predominante, mas quem possui uma graduação escolhe pensando no mercado.
A influência de outros profissionais ou de pessoas próximas é um fator apenas para quem está na primeira graduação. A influência de outros profissionais se dá até os 20 anos, então acima dos 20 anos é muito pequena e depois dos 30 é nula. Nós criamos uma persona para o curso de, né, para o estudante de psicologia, que seria nominal aqui a Letícia, 20 anos, sonhadora, sedenta de conhecimento sobre o comportamento humano, com grande desejo de ajudar outras pessoas. Possui identificação pessoal com os temas abordados pelo curso, identifica habilidades pessoais associadas a ele. Fez a escolha pela psicologia de forma mais independente, com pouca influência de outras pessoas, e não se baseou em critério financeiro associado à futura remuneração para sua decisão. Está realizando a primeira graduação, que ainda é característica, embora tenha um número considerável de pessoas com segunda ou mais graduações, né? Mas a primeira ainda é predominante, em uma instituição de ensino privado. E realizar o curso é uma realização e concretização de um sonho pessoal, né? Eu acho que as implicações do curso é para dar um norte aí, enquanto objeto de consumo mesmo, para quem trabalha nele, né? Reconhecendo aí aspectos como a valorização do autoconhecimento, a motivação intrínseca, o idealismo vinculado à escolha do curso, né? Que são fatores que são relevantes, ultrapassam inclusive aspectos econômicos e reforça muito a dimensão simbólica e emocional envolvidos na escolha. Esse simbolismo, inclusive, acho algo comum trabalhado nos outros artigos que nós vamos ver aqui também, né? Então, o que a gente consegue observar do artigo é, de fato, que há uma predominância aí de pessoas de gênero feminino no curso de psicologia. Os fatores internos são predominantes, né? A remuneração não é um fator determinante. É um sonho pessoal fazer o curso, isso fica muito presente. A primeira graduação é muito forte, né? E, de modo geral, a pesquisa ela trata de um cenário regional, a gente precisa aumentar a territorialidade para qualquer generalização e considerar outros fatores que não foram considerados, em especial aspectos financeiros, étnicos, que esse estudo não levou em consideração, né? Bom, pessoal, de modo geral é isso, né? Aqui são apenas as referências mas em síntese é isso. Obrigado aí, nós poderemos depois discutir um pouco mais. Perfeito, Hernânio. Bem em tempo, viu? Parabéns. Professora Rejane, fica com você a palavra. Parabéns, Hernani, e aos demais autores aí do trabalho, né? Realmente é um trabalho bem interessante. E eu vou começar questionando aqui justamente sobre a questão da definição, né, da persona, que realmente ficou interessante e aí nos leva a pensar sobre alguns aspectos. Por exemplo, como que vocês imaginam que essa persona pode orientar estratégias de comunicação e captação de alunos? E aí, como que o estudo pode indicar, né, um público sendo majoritariamente jovem e feminino, como que a IES pode trabalhar essa diversidade de gênero e idade nas ações de marketing sem reforçar estereótipos? Porque a gente vê que tem uma lacuna aí, né? Tem um público que ele não é abrangido aí pelos cursos de psicologia. Bom, professor, a ideia da persona, até no artigo a gente coloca que é o início da criação dela, porque a gente imagina que a ideia da persona exija outros fatores que não foram levantados, né? Dois que eu mencionei é a questão étnica, mas pelos estudos que nós fizemos, o curso de psicologia, ele é eminentemente branco ainda. A representatividade de pessoas, por exemplo, pardas, pretas, ainda é muito baixo, né? Mesmo com toda a política de cotas e tudo isso, até porque o curso é essencialmente privado, né? Então, são fatores, a própria questão de renda. Então, a ideia nem é que a gente crie definitivo, mas comece a criação de quem seria a persona, né? O que eu acho mais interessante que pode contribuir aí para a aplicação de fato, uma contribuição prática do estudo, é entender que há um simbolismo que deve ser considerado para se tratar esse público da psicologia.
Não adianta querer tratar a empregabilidade, não adianta tratar, por exemplo, que os estudantes já terão uma renda. Não é essa a grande pegada que mobiliza o pessoal para esse curso, né? E quando a gente vê a diferença, que embora eu não tenha apresentado aqui no artigo, faz, entre o público que se declarou do gênero masculino e feminino, ali também a gente tem algumas diferenças. Mas deve focar muito no feminino, que é representativamente muito maior dentro do curso. E ali a gente tem essa ideia de ajudar o outro, essa ideia de realizar um sonho que é pessoal, né? Essa ideia de conhecer o comportamento humano muito forte. Então, eu acho que seria grandes motes para campanhas publicitárias, ah, até pensando aí na concorrência que a gente tem, né? Eu estou falando de uma região, de uma cidade, eu falo de Varginha, né? Embora não tenha vindo na nave. É, eu falo de Varginha, que é uma cidade de 150 mil habitantes e que está para ter o terceiro curso de psicologia de universidade particular, né, para disputar. Então, ah, próximo a nós tem a cidade de Lavras, que é onde eu faço o doutorado, que também tem três cursos de psicologia com a população de 110 mil habitantes. Então, é de fato um público que está sendo disputado. E eu acho que talvez nesse sentido, trabalhar esses aspectos muito mais do simbólico do que da prática e do ganho imediato sejam contribuições. Ok. Uma outra questão é em relação às instituições, né? Vocês fizeram em três instituições. Vocês conseguiram perceber algumas diferenças significativas entre uma instituição e outra? O que que vocês perceberam ou não? As três caminham mais ou menos na mesma linha, e aí vocês conseguiram esses achados gerais? Vocês chegaram a olhar a diferença entre as três? Não houve diferença significativa. A única questão é que, por exemplo, em uma das instituições, o curso estava ainda no quarto período, era o período mais avançado, né? Mas não houve nenhuma diferença. E olha que nós, eu acho que não tem problema a gente falar aqui, Varginha, Pouso Alegre e São Lourenço. São três cidades diferentes, inclusive com vocações muito diferentes. Varginha e Pouso Alegre se aproximam muito, mas São Lourenço é uma cidade menor, de um peso turístico muito mais forte, e que não apresentaram diferenças significativas em nenhum critério. Nenhum. Isso é muito interessante, É. né? A possibilidade de expandir esse estudo para outras regiões, outras instituições, para ver se isso continua se confirmando, porque são dados muito interessantes, inclusive a questão da remuneração não aparecer, né, como fatores Nenhuma primordiais aí vez. na escolha. É muito, muito É, interessante isso, porque às vezes algumas pessoas escolhem a profissão justamente pela questão da remuneração, é. né? Em muitas profissões isso ocorre, aí nesse caso não surgiu. Eu achei bem interessante essa questão. A única que às vezes fala de mercado, mas não menciona remuneração, só fala mercado, né? Em termos. A gente imagina de posicionamento, e quem considera isso são pessoas de segunda graduação. Então, a gente não fez essa inferência ali, porque seria às vezes mais especulativa, mas no sentido, às vezes, de que a pessoa faz uma experiência da profissão, não consegue, às vezes, atender o que deseja, e numa análise de mercado, entende que a psicologia daria uma possibilidade melhor. Então, a ideia de mercado, ela está presente em quem já tem uma graduação e faz a segunda. Ok. Só mais uma questão em relação ao questionário, né? Vocês propuseram o questionário, e como é que vocês trabalharam essa questão para validação, pensando aí nas questões metodológicas, né, necessárias para Aham. garantir aí a validade? Na verdade, esse estudo em especial, ele nem usou o questionário todo, né? Lá até a gente fala, nós usamos duas partes, do questionário. Em um outro estudo, nós fizemos a análise, do alfa de Corumbá, alguns outros estudos a respeito do questionário quando aplicou ele como um todo, né?
Ali, nesse outro estudo, a ideia não era mercadológica, né? Ali tinha, porque tem algumas especificidades da psicologia, como a escolha da abordagem, né? A grosso modo, se vai optar, vai seguir a psicanálise, a cognitiva comportamental. Então, eram alguns aspectos associados a isso também. Naquele questionário, nós fizemos a análise do questionário mais detalhada, né? Embora tinha muitas perguntas abertas também. Nesse, não. Nesse, acabou que aqui, para isso, como nós fizemos um recorte do questionário como um todo, não mencionamos metodologicamente. Talvez seria até interessante apontar isso, né? Para garantir, talvez, como a professora disse aí, os critérios metodológicos mais rígidos, né? Isso. Pensando até na questão da publicação no periódico agora, né? Vocês Aham, informarem para não ter dúvida, né, em relação a esse aspecto. Mas mais uma vez, ótimo. parabéns, Hernani. Trabalho muito interessante, né? E quer passar também para os demais, se alguém tiver algum questionamento, alguma colocação a fazer para o Hernani. Não? Pronto. Eu gostaria somente mais uma vez, né, parabenizar, porque achei muito interessante o estudo como um todo, né? Inclusive, eu sou da área do marketing, então, estou começando também a me integrar mais na parte da CCT, então achei muito interessante quando você trouxe também, né, essa perspectiva, muito legal mesmo. Você e os outros autores também estão de parabéns, né, todos que estiveram trabalhando aí no artigo. Enfim, uma questão que me veio, eu acho que a professora Regiane já trouxe bastante coisa, mas uma questão que me veio enquanto eu estava lendo era justamente assim, como que vocês, né, enquanto pesquisadores que estavam ali ativos, vendo essa movimentação, como que vocês percebiam essa questão das IEs, né, das instituições, tendo essa visão de mercantilizar o curso, né, porque, querendo ou não, o que precisa ser feito? Precisa ser vendido, né? Enquanto as pessoas que estão consumindo veem esse lado mais humanista mesmo, né? Então, assim, como que vocês perceberam essa dinâmica? Tem alguma coisa nesse sentido ou isso passou, né, despercebido? Não foi relevante? Ah, eu vejo que o mercado vai controlar isso. Você, como, né, do marketing, ah, eu imagino que o próprio mercado vai chegar um momento em que ele vai controlar isso, se ainda não já estiver fazendo, né? Ah, a gente ainda tem uma questão de disponibilidade de curso para algumas pessoas. Então, eu vejo pelo cenário regional onde eu estou, você pega, por exemplo, a Universidade de São Lourenço. Lá tem dois cursos. Pouso Alegre tem quatro. Aqui tem três. Vai ter três. Enfim, eu acho que vai chegar uma hora que o próprio mercado vai fazer essa questão. Agora, de modo geral, Elaine, eu vejo que o marketing ainda não se atinou para isso, porque o marketing ainda é um marketing mais geral das instituições, eles definem o mote da campanha publicitária e não fazem, às vezes, campanhas muito específicas para determinados cursos. Isso é o que eu sinto aqui na nossa região, sabe? É quase um mote institucional e aí joga no pacote todos os cursos ali, trabalha-se aquilo para todos. Mas eu vejo pelo estudo nosso que o curso de psicologia em especial ele tem uma especificidade e vai ser muito diferente de um curso de administração, onde essa pegada financeira ela tem um peso muito maior e aí é só uma especulação minha. Ah, mas eu vejo que talvez isso possa favorecer um contato mais personalizado ali de venda depois. Perfeito. Alguém mais tem alguma questão ou quer comentar sobre o trabalho? Rapidinho, Elaine, Hernani, eu estava vendo a apresentação e a minha dissertação ela passou pelo Comitê de Ética. E uma das coisas que o Comitê de Ética é bem chato é usar a palavra sujeito. E quando eu vi na apresentação o termo sujeito, bateu aquele negócio porque eu lembrei da pressão do Comitê de Ética, né? E aí, logo depois você falou, passou pelo Comitê de Ética. E aí eu fiz, gente, mas como o Comitê de Ética, né? Porque a gente sabe que a plataforma Brasil dispara no Brasil todo e cada comitê tem as suas regras principais, mas talvez uns sejam mais flexíveis do que outros, né? Não sei.
Foi assim com vocês? Só uma dúvida bem rapidinha, porque minha filha é estudante de psicologia, eu estava aqui acompanhando e tem muita coisa que bate realmente com o que você traz. Mas é só essa dúvida mesmo que eu fiquei, gente, por quê? Aqui não teve nenhum questionamento, não, sabe? Agora me faz até pensar se no que nós cadastramos nós usamos o termo, né? Porque às vezes a gente coloca lá e na hora aqui de escrever é outro. Até eu fiquei curioso também para saber, mas não houve nenhum comentário a respeito, né, do termo, né? Depois eu vou rever, professor, no projeto que nós cadastramos, se aparece lá. Opinião pessoal, eu também não gosto, até não sei por que que passou ali. Eu sempre uso, eu prefiro pessoa, né? Ou às vezes você vai, mas na psicologia, eu tenho a formação em psicologia e administração, por isso que tem, é por isso até do estudo. Eu prefiro muito mais pessoa, que acho que é muito mais significativo, né? Pronto. Então, olha, está tudo bem, tudo certinho. E então eu vou chamar para ver se a pessoa que vai apresentar sobre o artigo Pressão do Tempo em Consumidores nos diferentes níveis de foco regulatório está presente para começar a apresentação. Oi, Elaine. Pronto, perfeito. Então, pode compartilhar a tela e assim que você for começar, eu já começo a cronometrar aqui o tempo, tá bom? Regiane, lembrando só que seu microfone está desligado, tá? Tá, apareceu aí para vocês, né? Estamos vendo. Tá em formato completo a tela ou tá ou não? Pronto, agora ficou. Tá, Sim. tá tela, viu? Ou então, novamente, bom dia, né? Vou apresentar o trabalho Efeito da Pressão do Tempo em consumidores nos diferentes níveis de foco regulatório. Trata-se de um estudo experimental no contexto dos produtos orgânicos no Triângulo Mineiro. O trabalho foi elaborado por mim, né, professora Rejane, em parceria com o professor André, que também é da Universidade Federal de Uberlândia, e com o Vinícius, que foi o nosso bolsista de extensão no projeto. Tá? Primeiramente, a gente deixa nossos agradecimentos à FAPEMIG, né, que puxou aí a pesquisa, né, e nos deu todo o apoio necessário para a realização da mesma. Então, começando aí pela nossa introdução, o que que nos levou ao desenvolvimento desse trabalho? Foi a questão da decisão de compra, né, que é um processo complexo e que envolve diversas questões, né, conscientes e inconscientes para a tomada de decisão. Diversos fatores afetam a tomada de decisão. Nesse trabalho específico, nós focamos em três aspectos, né, que foi a pressão do tempo, a relevância dos atributos, né, no processo decisório e o foco regulatório. Isso nos levou ao objetivo, né, do trabalho, que é analisar como a relevância e a irrelevância dos atributos de produtos orgânicos influencia o processo de tomada de decisão de compra, afetando, opa, desculpa, afetando, né, isso afeta a atitude, a intenção, a avaliação e a decisão dos consumidores, né, considerando também o impacto do foco regulatório, a promoção versus prevenção e da pressão do tempo, né, presença versus ausência da pressão de tempo. A contribuição do trabalho nós fizemos o estudo, né, utilizando essas três variáveis, que até então elas não tinham sido estudadas em conjunto, dentro do contexto dos produtos orgânicos. Então, a gente estudou a influência da pressão do tempo, da relevância dos atributos, do foco regulatório no contexto dos produtos orgânicos. Na fundamentação teórica e definição das hipóteses, a gente vai falar um pouquinho de cada um, né, desses construtos, para entender como que foi feita a definição das hipóteses. Então, a pressão do tempo ela é um elemento crucial que afeta a eficácia da tomada de decisão e ela ocorre quando o tempo percebido é insuficiente, né, para a tarefa.
A pressão do tempo pode comprometer a capacidade dos consumidores de processar informações de maneira adequada, afetando a qualidade da decisão, né? Em relação à relevância de atributos, né, os consumidores processam informações com base na relevância dos atributos do produto. Existe uma distinção clara entre os atributos que são essenciais e os que são secundários, né? Essenciais são aqueles considerados fundamentais para a tomada de decisão e os secundários são os menos importantes na escolha. Em relação ao foco regulatório, né, as pessoas são guiadas por duas motivações distintas para alcançar seus objetivos, tendo um foco de promoção e um foco de prevenção. A teoria do foco regulatório, né, definida por Rings, ela estabelece que as pessoas apresentam comportamentos sustentados em suas motivações internas e na busca do alcance de seus objetivos traçados. Então, a teoria fala que as pessoas com foco de promoção, elas têm uma tendência maior a decidir mais rápido, né, elas são mais afoitas, buscando ganhos quando elas decidem. E as com foco de prevenção, elas são mais reservadas, elas tendem a analisar mais, geralmente elas recuam diante de decisões que possam trazer qualquer tipo de prejuízo. E aí, com base nisso, né, nós definimos as hipóteses. O que que a gente espera encontrar, né? A interação entre o foco regulatório e a pressão do tempo pode gerar diferentes padrões de comportamento. Enquanto indivíduos promocionais tendem a ter atitudes positivas mesmo sob pressão, os consumidores preventivos, eles tendem a intensificar sua aversão ao risco e evitar decisões em contextos, né, de tempo restrito. E aí isso nos levou à primeira hipótese, que é consumidores preventivos terão uma atitude menos positiva do que consumidores promocionais quando analisarem os atributos irrelevantes ou relevantes de um produto orgânico em um cenário onde a pressão do tempo. Depois, né, para a segunda hipótese, a gente definiu que, conforme observado, né, por Peer e Oswald, a intenção de compra é resultado de julgamentos avaliativos prévios, sendo influenciada por percepções de utilidade e adequação. Em consumidores preventivos, a insegurança frente à pressão do tempo e a ambiguidade dos atributos pode inibir a intenção de compra. Em contrapartida, indivíduos com foco promocional, mesmo em cenário limitado, podem manter elevada sua predisposição à compra. E aí isso nos trouxe, né, a segunda hipótese, que consumidores preventivos terão uma intenção de compra menos positiva do que consumidores promocionais quando analisarem atributos irrelevantes ou relevantes de um produto orgânico em um cenário onde há pressão do tempo. Na sequência, né, a gente continuou para a definição da hipótese 3. Consumidores com foco na prevenção, mais atentos aos riscos e à inconsistência de informações, podem apresentar avaliações mais negativas sob pressão do tempo. Já os de foco promocional, mais sensíveis às oportunidades, né, tenderão a avaliar positivamente, mesmo informações limitadas, se estiverem alinhadas com suas expectativas de ganho. E aí nós temos a hipótese 3, que é os consumidores preventivos farão uma avaliação menos positiva do que os promocionais quando analisarem atributos irrelevantes ou relevantes de um produto orgânico em um cenário onde há pressão do tempo. E por fim, né, nós definimos a hipótese 4, que é a decisão de compra em si, né, ela pode ser adiada ou antecipada conforme o foco regulatório. Estudos como o de Dar e Luz mostram que decisões sob pressão são frequentemente postergadas. O adiamento surge dos preventivos, né? O adiamento surge como uma tentativa de evitar arrependimentos ou decisões erradas. Essa tendência é mais acentuada em indivíduos com foco de prevenção, que preferem esperar por mais informações e condições favoráveis. Já os consumidores com foco de promoção, mais orientados para a ação, eles tendem a antecipar decisões, mesmo com informações incompletas. E aí nós temos a H4. Consumidores preventivos adiarão a decisão de compra quando avaliarem atributos irrelevantes ou relevantes de um produto orgânico em um cenário onde há pressão do tempo, enquanto os promocionais anteciparão a decisão. Em relação aos procedimentos metodológicos, né, a pesquisa é causal, foi realizada por meio de um experimento. O desenho fatorial é um 2x2x2, né? As variáveis envolvidas foi pressão do tempo, a presença versus a ausência, né, na situação controle, os atributos do produto, relevantes versus irrelevantes, e a questão dos consumidores, né, os promocionais versus preventivos, o foco regulatório. A amostra foram 270 respondentes, que foram divididos em 8 grupos, né, de acordo com o desenho experimental. A diferenciação dos consumidores em preventivos e promocionais para a formulação dos grupos, né, foi feita através de uma manipulação Prime, onde a gente seguiu as orientações do Fine Change de 2010. Os grupos amostrais, né, são consumidor preventivo,
nas quatro situações, né, com atributos irrelevantes na situação controle e pressão de tempo, depois o preventivo com atributos relevantes na situação controle e pressão de tempo, formaram-se os quatro primeiros grupos, depois os demais quatro grupos são relativos ao consumidor promocional, né, na situação com atributos relevantes, também controle e pressão do tempo, e na situação com atributos relevantes, também controle e pressão do tempo. O instrumento foi um questionário online, né? O produto escolhido foi o café, orgânico, e foi definido após pré-testes. Foi desenvolvida uma plataforma específica para pesquisa, porque a gente precisava testar a pressão do tempo, e aí as plataformas que a gente tem não nos ofereciam a situação que a gente precisava, e também a questão da simulação da compra, né? Nós fizemos a manipulação dos atributos também através de pré-testes, e aí os considerados relevantes foram sabor e selo de qualidade, e os irrelevantes, embalagem e agricultura familiar. Em relação à manipulação da pressão do tempo, também foi feito um pré-teste, aí a gente usou um cronômetro, estabelecendo 20 segundos. Na situação que a gente colocava a pressão do tempo, o cronômetro aparecia para avaliação dos atributos. Na situação controle, o tempo era o mesmo, mas o cronômetro não aparecia. A análise de variância, né, a gente fez a manobra, porque a gente tinha mais de uma variável dependente, utilizamos o software JAMOV. As variáveis dependentes foram a atitude, a intenção, a avaliação e a decisão, né, que foi uma combinação binária, comprar agora ou adiar a compra. As independentes, como eu já falei, né, foi a pressão do tempo, a relevância dos atributos e o foco regulatório. Em relação aos resultados, né, os testes para confirmar se as manipulações surtiram efeito esperado demonstrou que sim, né, o manipulation check surtiu efeito, tanto em relação à pressão do tempo quanto em relação ao tipo de atributo. Então, as manipulações funcionaram. E aí, em relação à confirmação das hipóteses, né, a H1 foi confirmada, consumidores preventivos terão uma atitude menos positiva do que consumidores promocionais quando analisarem atributos irrelevantes ou relevantes de um produto orgânico em um cenário onde há pressão do tempo. Então, os testes confirmaram, né, a justificativa, esses achados indicam que, mesmo em situação de pressão de tempo, o foco promocional favorece atitudes mais positivas quando os atributos são percebidos como relevantes, enquanto o foco preventivo, especialmente diante de atributos irrelevantes, gera atitudes mais críticas. H2 também foi confirmada, né? Consumidores preventivos terão uma intenção de compra menos positiva do que consumidores promocionais quando analisarem atributos irrelevantes ou relevantes de um produto orgânico em um cenário onde há pressão do tempo. Os resultados sugerem, né, que o foco promocional amplia a sensibilidade em relação aos atributos relevantes e estimula a intenção de compra, mesmo sob tempo limitado, ao passo que o preventivo gera maior cautela no processo. Só H3 para também foi confirmado. Sigo. Uhum. H3 também foi confirmada, consumidores preventivos farão uma avaliação menos positiva do que os promocionais quando analisarem atributos irrelevantes ou relevantes de um produto orgânico em um cenário onde há pressão do tempo. A justificativa, né, indica que, mesmo diante dos mesmos atributos e sob as mesmas condições temporais, a orientação motivacional interfere diretamente na avaliação do produto. O foco promocional favorece avaliações mais positivas, enquanto o preventivo gera julgamentos mais criteriosos e conservadores, né? Isso veio ao encontro da teoria que define isso. E aqui veio a nossa surpresa, né? A H4 foi refutada. Consumidores preventivos adiarão a decisão de compra quando avaliarem atributos irrelevantes ou relevantes de um produto orgânico em um cenário onde há pressão do tempo, enquanto consumidores promocionais anteciparão a decisão. Então, a gente vem ali numa sequência que a gente tem uma atitude favorável dos promocionais, uma atitude favorável, intenção favorável, uma avaliação favorável, mas na hora da compra eles também adiaram sob pressão de tempo, né? Assim como os preventivos, os promocionais adiaram. A gente pensava que ia acontecer, né, o contrário, que os promocionais iriam comprar e que os preventivos iriam adiar, porque realmente a teoria vai nesse sentido. E aí a gente teve essa surpresa, né? Embora o foco regulatório influencie atitudes, intenções e avaliações, os efeitos não se traduziram em diferença efetiva na ação final de compra, possivelmente devido à complexidade da decisão sob pressão de tempo, né, que envolve múltiplos fatores cognitivos e afetivos. Então, as considerações finais, os resultados evidenciam que, sob pressão de tempo, consumidores com foco preventivo apresentaram atitude, avaliação e intenção de compra significativa, menos positiva em comparação aos consumidores promocionais, especialmente em cenários com atributos relevantes. Essa constatação corrobora, né, os fundamentos da teoria do foco regulatório. As limitações. Em relação ao ambiente, a simulação experimental pode não capturar toda a complexidade de um ambiente de compra real.
A questão da mensuração da decisão, né? A escolha binária entre comprar agora ou adiar pode ter limitado a análise de comportamento, né, em relação à questão. A generalização, o foco em um único tipo de produto orgânico também restringe a aplicação direta dos resultados a outros mercados, né? E o uso de simulações experimentais, embora adequado ao controle das variáveis, pode não captar completamente a complexidade das decisões de consumo em ambientes reais de compra. Para pesquisas futuras, né, a gente deixa aí como indicação utilizar modelos de pesquisa que se aproximem mais da realidade de consumo, analisar diferentes categorias de produtos para verificar se os resultados se repetem, investigar outras variáveis, como nível de envolvimento do consumidor, grau de familiaridade com atributos, experiência prévia de compra, e adotar métodos qualitativos para entender os aspectos subjetivos da decisão de compra. Aqui são algumas referências, e a gente deixa o nosso agradecimento. Tá? Obrigada. Perfeito. Parabéns a você e todos os outros que estiveram envolvidos na pesquisa. Muito interessante mesmo, quando eu estava lendo. Eu gostei muito da escrita também, né? Foi, foi me levando, assim, eu, enquanto leitora mesmo, estava achando muito interessante. Uma questão que você falou, né, da surpresa aí da hipótese 4 ela ter sido refutada, enfim, e eu também fiquei surpresa em saber que o atributo ali, né, da agricultura familiar não foi relevante, né? Eu fiquei surpresa com isso. Porque geralmente quando a gente fala sobre orgânicos, né, já meio que vem essa ideia de um consumo mais ético, que se preocupa ali com o lado social, né, a sustentabilidade, enfim. E aí, como que foi isso para vocês enquanto vocês estavam desenvolvendo? Vocês pensam em fazer algo a respeito, né, sobre essa vertente no futuro, enfim? A gente tem que continuar o estudo, porque assim, muitas questões ficaram sem respostas, né? Porque quando a gente coloca essas variáveis em conjunto, a gente sabe que, olha, o foco regulatório sozinho, a gente tem um parâmetro, né? A pressão do tempo, ela acaba prejudicando a qualidade das decisões em determinadas situações. E aí a gente juntou essas três questões. Então, assim, algumas respostas que a gente esperava ter com esse estudo dessa forma, a gente não conseguiu obter. Então, a gente pretende continuar os estudos para poder identificar algumas lacunas que nós percebemos. Perfeito, excelente. Não, mas assim, o que eu tinha percebido das anotações que eu fiz aqui tinha sido mais isso mesmo. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, sinta-se livre, né? Temos um espaço aberto aqui, ainda tem um bom tempinho aqui para poder discutir. Então, se alguém quiser tecer algum comentário, pode ficar à vontade. Eu quero fazer o mesmo comentário de Elaine, eu também, na apresentação aqui, eu fiquei pensando, gente, como assim é agricultura familiar, né? Mas eu tenho uma pergunta, assim, porque eu não vi na apresentação e não sei se houve também essa intenção. A faixa etária teve alguma interferência? Isso foi mensurado? Como é que aconteceu isso em relação à idade dos consumidores? Sim, a gente mensurou a questão da idade, até esse trabalho ele teve dois artigos, nós tivemos um publicado também no ENAPAD, que aí ele vai para a parte mais descritiva, e aí a gente explora mais essa questão do perfil dos consumidores. O perfil que a gente encontrou foram, na maior parte, mulheres, mas não deu tanta diferença, foram quase 60% mulheres, né, e foram na faixa de 58% mais ou menos mulheres, são pessoas casadas, então são mais pessoas mais velhas já, a maior parte com ensino superior, né? Mas a gente está bem distribuído ali entre a questão das rendas, né? São várias faixas de renda, e a gente fez no Triângulo Mineiro, então são várias cidades do Triângulo Mineiro. Então, esse também é uma questão, às vezes pode ser algo específico da população que a gente pesquisou, porque é um recorte que a gente fez, né? A gente não pode falar que isso vai acontecer se a gente expande essa pesquisa para outras regiões. Mas o perfil dos consumidores que nós avaliamos é esse: são pessoas majoritariamente sexo feminino, majoritariamente casadas, a maior parte com curso superior e até mestrado, doutorado, né? Então, são pessoas que estão no mercado de trabalho e que realmente são consumidoras, né, do produto. E,
divididas em várias faixas de renda. Uma outra dúvida é é, esse descritivo, né, dessa amostra foi um foco, uma limitação para a pesquisa, ou foi o que, como é que foi a questão foi bola de neve, a questão da indicação, como é que aconteceu esse Nós fizemos processo seletivo? online, né? Então, a Ah, gente utilizou através das redes sociais dos pesquisadores, né? A gente ia fazendo e pedindo colaboração. E demorou muito, essa pesquisa ela atrasou, porque nós tivemos muita dificuldade com a coleta de dados. Nós ficamos 6 meses só com a coleta, porque o questionário ele era um pouco complexo. Como a gente trabalhou com várias variáveis simultaneamente, então, e a gente ainda fez a manipulação, né, para Brian, você tinha algumas atividades que você tinha que desenvolver no início da pesquisa para a gente poder induzir o foco regulatório e preventivo. Então, isso dá um pouquinho de trabalho. A gente tinha muito problema que os respondentes começavam a responder a pesquisa e desistiam. Então, para a gente conseguir o número adequado, a gente ficou 6 meses só na fase de coleta de dados. não, e aí até essas perguntas, como você falou, a professora, né, falou que vai manter a continuidade Uhum. dessa pesquisa, eu imagino que quando a gente faz uma pesquisa quant, ela abre muitas brechas para a gente falar, peraí, eu preciso saber mais sobre isso aqui, não é suficiente, né? Isso. E, Exato. e aí eu fiquei pensando, como minha pesquisa é vulnerabilidade do consumidor idoso, então, eu fico sempre buscando essas informações, como a faixa etária tem uma relevância muito grande quando a gente faz pesquisa. E quando a gente faz pesquisas que dependem de prospecção, né? Uma indica a outra, pelo amor de Deus, responde aí esse questionário. De vez em quando a gente passa por isso, né? Um colega, pelo amor de Deus, responde, gente, mas eu não sou o teu perfil de... Não, mas eu preciso pontuar, mas... E aí a gente acaba indicando pessoas muito parecidas, né? E quando a gente fala de consumo de orgânicos, por exemplo, que foi o foco, talvez pessoas parecidas acabem respondendo quando a gente trabalha com indicações, assim, e talvez seja um viés que vocês encontraram, enfim. Mas eu acredito que haja ainda muito pano para manga para essa pesquisa aí, né? Sim, muito. No final, a Parabéns. gente teve mais dúvidas do que respostas. Não é? E quando chegou no final, falou: acredito que valha uma pesquisa qualitativa para os aspectos subjetivos, Sim. porque realmente, como a gente ficou aqui em relação à agricultura familiar, vem também várias outras questões, né? Mas como assim? Mas muito legal, parabéns. Obrigada. Ainda temos tempo, Elaine? Eu queria só. Pronto, temos mais Professora 5 minutinhos. Rejane, tá. Só uma Tá certo. observação e uma curiosidade também, né? Nós estamos em regiões, né? O maior produtor, o município maior produtor de café é Patrocínio, que é pertinho aí, e a região maior é aqui no sul de Minas. E o café, aí talvez são hipóteses e ao mesmo tempo pergunta, né? Eu fico questionando se o café seria o melhor produto para fazer esse estudo. Porque a gente sabe que a compra do café, ela não é uma compra aleatória. Por exemplo, a mudança de marca, mudar a marca do café, não é um processo fácil, até porque o consumo de café ele é fidelizado a determinadas marcas, né? Será que isso não poderia ter o impacto na H4 da capacidade de compra às vezes, né? Que foi a que foi refutada? Então, assim, eu ventilo e já pergunto junto, né? Pode ser que sim. Inclusive, a gente coloca, né, como lá no final, nas sugestões, a questão do produto em si, né? A questão de avaliar outros produtos, porque pode ser. A gente, assim, a gente chegou numa série de perguntas no final, justamente por isso, porque deu diferente do que a gente pensou. Alguma coisa ali que a gente não conseguiu cercar, não conseguiu mapear, está interferindo. A gente precisa entender o que é, porque você vem numa sequência certinha ali, né? A atitude, a intenção, a avaliação, mas opa, chega na hora da compra, algo acontece diferente. Então, tem alguma coisa que a gente não conseguiu captar ali no processo, e pode ser, né? Tudo isso que vocês falaram aí, sim, podem ser fatores que estão criando viés, pode estar interferindo, e a gente precisa aprofundar os estudos agora para entender melhor essa questão. E outra dúvida é assim, porque os critérios lá adotados, né, os fatores relevantes, foi o sabor e o selo de qualidade, né, que vocês adotaram. E
Aí é mais dúvida, embora não tenha relação. Mas, por exemplo, quando a gente pensa em um café orgânico, eu estou falando da minha região. Eu penso muito no pequeno produtor mesmo, no agricultor familiar que vocês até adotaram como o irrelevante, mas que, por Uhum. exemplo, eles não têm selo. A maioria deles não são certificados pela ABIC, né? E o selo Uhum. foi um outro fator. Então, só, eu não sei, né? Assim, porque para ser orgânico pode ter o selo também, mas a maioria que a gente tem aqui não é certificado. E o A gente sabor também, fez. numa pesquisa online, é só o que eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha, né? Como é que a gente usa o sabor? Numa pesquisa online, talvez que você apresente um produto que eles não conheçam. Então, talvez, será que eles vão ter a ideia do sabor? Uhum. A gente apresentou o café de forma geral, a gente não especificou uma marca, né? Então, ele pensaria dentro das características a questão do sabor para ele, se isso era relevante. E para a gente chegar nesses atributos, a gente fez um brainstorm, então relacionamos diversas características, né, pegando ali com base na teoria, e aí a gente chegou nisso no final. E aí a gente ainda fez um manipulation check justamente para checar, porque muitas vezes o experimento não dá certo porque a manipulação não funciona, né? Você acredita que aquele atributo está sendo relevante e, na verdade, para o respondente ele pode estar sendo irrelevante, mas a checagem funcionou. Então, assim, a gente entende que para aquelas pessoas que responderam, realmente aqueles atributos eram relevantes e aqueles outros eram irrelevantes. Então, funcionou. Assim como a pressão do tempo também funcionou. Então, não foram esses aspectos que levaram aos resultados, né? Mas que tem algumas questões aí, com tipo de produto, algo que a gente não mensurou, tem. Agora a gente precisa aprofundar para realmente entender. E eu agradeço muito aí as contribuições de vocês, porque o trabalho ainda será árduo pela frente. Muito bom, parabéns, obrigado. Obrigada. Perfeito, Regiane. É trabalho incrível mesmo. E que vem aí, né, futuros trabalhos, que tem bastante pano para manga aí para trabalhar. Coisa boa. E só para falar aqui com vocês, né, assim, a gente acredita que o esforço foi reconhecido porque ele está entre os trabalhos indicados a prêmio da área. Então, para a gente foi uma surpresa, a gente ficou muito feliz, né, com a indicação. Só a indicação já é um prêmio, né? E é um trabalho que traz muito desafio aí para a gente na sequência também. Que coisa maravilhosa, viu? Então, vamos lá para a última apresentação da nossa sessão, né, que é o trabalho Merchandising Fetishism and its Influence on Consumer Behavior in Shopping Centers em Fortaleza, Ceará. Quem irá apresentar está aí presente, pode ir compartilhando a tela. E assim que começar, eu Presente já aqui, rodo Inácio. Bom o dia. ponto. Perfeito. Bom dia, Inácio. Quando você estiver pronto, é só falar que eu solto o cronômetro, tá? Faltando 5 minutinhos, eu te aviso. Perfeito. Ok. Tá dando para visualizar, pessoal? Estão me ouvindo? Obrigado. Tá dando para ouvir? Eu vou Para só fazer eu só vou fazer um teste aqui, tá? Para ver se está passando para vocês também. Ok. Tá passando? Tá sim. Mas você consegue colocar em tela cheia para Perfeito. gente?
Então, tá aparecendo aqui para mim aqui, ó. Saiu o material, não? Tá na mesma página que a gente estava vendo anteriormente, da apresentação. Aí eu queria só te sinalizar a questão de que a gente está com 9 horas, tá? A gente está em 9 horas agora, temos até 9h30. Professor, dentro do PowerPoint, aí onde está passando o mouse aqui no canto inferior direito, onde aumenta e diminui ali a visualização, tem umas opções, tá vendo? Aí clica ali que ele coloca para apresentar. Não é no Zoom, não, é no próprio PowerPoint. Aqui embaixo tem uma tela maior e ele apresenta. Tenta aí ver se está apresentando. Eu E acho que para a seu gente mouse Seria está ficar em aqui cima, para mim já professor. tá. Tela Isso. Eu cheia. acho que. Ah, tá. Ah, tá. É, Tenta. então é no compartilhamento de tela. É melhor colocar em tela cheia. Se você for em cima, então, apresentação de slides, Mas já iniciar no tá. slide atual, apresentação de Mas ainda não slides, tá aparecendo para vocês, não, né? Não, não, eu acho que foi é, na forma de eu compartilhar. acho. Para de compartilhar, compartilha de novo em tela cheia, que aí fica melhor. Porque aí ele provavelmente só está colocando o PowerPoint, não está colocando a tela de apresentação. Exato. Ok. Hum. E agora, pessoal? Acho que não tô. Não, tem que tirar, tira de novo, tira a apresentação, para de compartilhar e compartilha de novo em tela cheia. Porque enquanto estiver nesse compartilhamento, não vai conseguir fazer nada. Mas assim, se você mudar de página, a gente consegue ver aqui o movimento? Deixa eu só. Porque qualquer coisa a gente segue a apresentação assim, para não ter mais ocorrências sobre o tempo. Então, Inácio, você conseguiria mudar de página para a gente clicando nas páginas? Só para testar se a gente consegue ver? Eles não estão visualizando o material, né? Nem momento, nem sentido algum, né? Agora não. Você consegue cancelar o seu compartilhamento de tela para poder abrir novamente? Cancelar aqui.
Gente, por enquanto eu vou aproveitar até para compartilhar aqui no chat novamente. Novamente não, né? Que eu não tinha compartilhado antes. Mas eu tinha comentado sobre a questão da avaliação, né? Da sessão. E como isso é importante para o evento também, para poder acompanhar, né? Como tudo foi acontecendo. Eu vou passar agora aqui o link para vocês. Se não acessarem diretamente pelo link, quando a gente acessa a agenda lá no site do SEMEAD mesmo, aparece embaixo das sessões, né, um botãozinho para a gente poder ir direto para avaliação. Então, quando terminar a sessão, se vocês puderem acessar esse link, agradeço. Então, eu tô com o material aberto aqui para mim todo. Não tá aparecendo para vocês, né? Com certeza, senão você já tinha me informado. Ele não está aparecendo em tela cheia, Tela cheia. mas, de qualquer forma, é, vamos seguir assim, você vai passando para a gente poder conduzir a sessão aqui ainda dentro do tempo, ter tempo também para considerações, enfim. Deixa só a gente Isso. checar se quando você passa a página, a gente consegue ver também. Você pode passar para a gente? Felizmente ficou o Nos... recorte aqui do Pronto, lado, né? perfeito. Então, vamos fazendo desse jeito, tá? Pode ser? Perfeito. Desculpa. Tô... Não, bem Mas bem, tranquilo. pessoal, desculpa aí pela tentar correr aqui para poder compensar o tempo, tá? A presente pesquisa, no que versa aí o título, Fetichismo da Mercadoria e sua influência no comportamento do consumidor em shopping centers de Fortaleza, uma análise pós-pandemia, utilizando a modelagem e equação estrutural, tá? Os autores, no caso eu, Inácio, professor, aqui na Estadual do Maranhão, com mestrado em Administração e Controladoria pela UFC, e aí a professora Josane, também da Universidade, doutora em Políticas Públicas. Tá? Trago aqui, a princípio, na introdução, os dois conceitos, no caso, né? As duas, os dois reforços teóricos, em que eu posso estar dando uma ênfase, o que foi, inclusive, preponderante para essa pesquisa, foi a teoria do fetiche, né? Do Karl Marx. E a ideia aí, no caso, de fato, foi de poder, de uma forma bem objetiva, né, um tanto regado de dificuldades, né, porque nós estávamos fazendo essa pesquisa voltada para a questão comportamental, no que diz respeito justamente a esse desejo, né, e à luz aí da teoria que confirma, né, o fetiche no que diz respeito o valor simbólico e o status da mercadoria, como foco para o consumo desencerbado, né? Ou seja, tentar tirar um pouco vamos dizer, dessa cultura em que a orientação aqui em que a orientação desse consumo desencerbado ele estaria à luz aí apenas da produção, né? Ou seja, as indústrias elas produzem a contento de estar ocorrendo o que hoje nós temos aí em relação aí a impactos não somente sociais, no que diz respeito à questão justamente dessa diferença, dessa desigualdade social, assim como também o próprio ponto de muito debate que a questão dos impactos ambientais, né? E aí o grande lance é de poder, de fato, sinalizar a ideia, né? A ideia justamente desse processo de desejo, né? Em que pós-pandemia ficou muito presente aquela possibilidade de uma redução, né? De uma redução, de uma minimização desse poder de compra, né? Dessa questão da compra, né? De repente foi criado pela sociedade aquela, vamos dizer, aquela fantasia, infelizmente, de que
esse consumo exacerbado ele seria, vamos dizer, menor. Mas não foi o que ocorreu. Pelo contrário, criou uma ansiedade, um desejo ainda maior e, de acordo com os dados, houve um acrescento, houve um aumento em relação, né? Então, essa foi a ideia a princípio, né? O problema é de que maneira, né? Traz aqui o problema é de que maneira o fetichismo da mercadoria se manifesta e influencia o comportamento dos consumidores nos shoppings, especialmente considerando o contexto pós-pandemia. O objetivo geral é analisar a influência do fetichismo da mercadoria no comportamento do consumidor em shopping centers, Fortaleza no contexto pandêmico, operacionalizando empiricamente o conceito marxista examinado pelas relações do poder de comportamento, né, do aspecto de comportamento de compra através da modelagem e equações estruturais. Específicos, né, que responde aí é operacionalizar empiricamente o conceito de fetichismo na mercadoria, examinar as relações causais entre o fetichismo na mercadoria e comportamento de compra, analisar o papel mediador das estratégias de marketing e ambiente físico, identificar diferenças demográficas na percepção do fetichismo e oferecer, né, insights aí práticos para gestores desses shoppings, né? No caso aí, ao final, de como foi feito. Aqui não vale somente para poder é, alguns expoentes, tá? Com ênfase em Karl Marx, né? A metodologia caracteriza por um estudo quantitativo com elementos qualitativos de natureza descritiva, abordagem quantitativa, o que permite a mensuração e análise estatística das relações entre variáveis, enquanto elementos que auxiliam a interpretação dos resultados. O caráter descritivo visa caracterizar o fenômeno do fetichismo da mercadoria em shopping centers, enquanto o aspecto explicativo busca identificar, tá? Foi dentro da população, foi no total aí, número de consumidores com idades, né? Ou de 18 anos, no mínimo, né? E foi o que, dentro do que será sinalizado, é, foi um coeficiente relevante, e tanto os jovens quanto as mulheres em relação a esse poder de compra, tá? A amostra, os shoppings, no total aí de 21 shoppings, tá? E o instrumento de coleta é um questionário estruturado em 47 itens, tá? Organizado em 6 sessões. Análise do resultado é o método da pesquisa quantitativa utilizando o Smart PLS, o PLS 4.0, com uma amostra líquida de 384 consumidores em 10 shopping centers, né? E estruturado em 47 itens, desenvolvendo escala específica para o fetichismo na mercadoria, baseado na teoria marxista. O resultado, o fetichismo na mercadoria traz significativamente o comportamento de compra, tá? Com uma variância aí de 47,5%, e a estratégia de marketing, tá? Em relação no que diz respeito aos consumidores jovens, apresentando a maior percepção do fetichismo da mercadoria. Em análise dos resultados, a análise descritiva dos construtos principais revela padrões interessantes do comportamento dos consumidores, no construto fetichismo na mercadoria, no que traz uma média de 3,94 em escala líquida de 1 a 7, indicando a percepção do aspecto simbólico e fetichista, né? Tanto no aspecto, mais uma vez, aí do desejo de compra, dentro do aspecto da simbologia, quanto no ponto em relação ao status, né? Então, isso quer dizer que, dentro pensando majoritariamente, o fetichismo, a mercadoria, o comportamento de compra e o marketing, como está bem claro aqui, onde tem uma ênfase maior em relação aos seus indicadores, confirma de fato que o processo de compra em relação, na sua magnitude, ela não está relacionado ao aspecto total ou parte dele da necessidade, mas sim do desejo. Nas hipóteses 1, 2, 3 e 5, no caso foram 6, né? Mas
O 4.5 não teve tanto, que foi justamente em volta à questão da pandemia. Nós temos o modelo estrutural nos revelando esses resultados significativos teoricamente consistentes, né? O modelo explica o comportamento com uma ênfase bem mais elevada no valor, considerando o modelo alto de pesquisa de comportamento organizacional e a satisfação do consumidor em relação justamente por questão aí do fetichismo. Nos questionamentos foram elencados perguntas justamente em volta do grau de satisfação, o que que aqueles produtos poderiam agregar, né, nesses consumidores em relação a essa satisfação, e muito dos feedbacks, de fato, ficou estabilizado, né, ficou bem claro a satisfação pessoal com o intuito justamente de transparecer simbolicamente aí algo desnecessário, né? Como propriamente o status, ou como o que ficou bem claro, o fato do consumo pessoal. E isso aí nos deu o entendimento, principalmente a compra, vamos dizer, fora do controle, por exemplo, dos smartphones, né? Em que, por exemplo, nós temos agora mercadorias que ainda não chegaram nem a alguns estados, dentro da sua, como propriamente aqui em São Luís, ainda não tem ainda livre aqui em algumas lojas, mas pelo e-commerce sim, e, e justamente a compra por esse material, ele torna de forma assustadora o impacto em relação muito claro. A conclusão, enquanto contribuições teóricas, o estudo confirma a relevância do conceito marxista do fetichismo da mercadoria para compreender o comportamento, evidenciado pelo impacto significativo. Contribuição prática, o resultado indica a relevância de estratégias que potencializam o fetichismo da mercadoria em shopping centers, a valorizar aspectos simbólicos e experiências do consumo. Limitação do consumo, entre as limitações, eu destaquei, fiz um recorte, o uso da amostragem não probabilística, né, limitando a generalização para todos os consumidores de Fortaleza, sugerindo estudos futuros com amostras probabilísticas. Vale ressaltar que essa pesquisa ela advém de uma pesquisa em 2018 sobre o que não tem muito a ver, né, mas ajudou bastante em relação enquanto objeto de estudo e campo de trabalho no que diz respeito ao desenvolvimento e sustentabilidade dos shopping centers. E aí nasceu, né, surgiu essa importância de seguirmos, mas trazendo uma outra vertente, justamente nessa questão do poder de compra. Esse material anterior, ao qual eu acabei de mencionar, de 2018, o de desenvolvimento e sustentabilidade nos shoppings, ele foi apresentado no ENGEMA, da mesma época, e daí, né, essa preocupação em relação, ou seja, pouco se tem, né, em relação a esse material, onde torna, vamos dizer, o material em que ele traz uma certa importância, uma certa sinalização de preocupação, né, em que trazendo para o lado do aspecto comportamental, torna-se ainda mais difícil, porque aí já se ingessa dentro de uma situação bem clara a cultura, né? Então, essa cultura, uma vez pensada, é, vamos dizer, em tentar mudar, aí parte aí para pesquisas no que tange esse processo da orientação, né? Da orientação e da reflexão das, dos consumidores, né? Onde dificilmente se teria aí, por forças externas ou trabalhos externos, vamos dizer, uma mudança em relação, né? E aqui as referências bibliográficas, tá? Que serviram aí de expoentes aí para a pesquisa. Pessoal, mais uma vez, desculpa, corri, cortei algumas falas por conta do tempo, tá? É, já meio que participo do semiárido bastante,
não é de agora, Enampar, de Gema, conforme, mas aqui hoje não ajudou. Perdão mais uma vez, tá? Estou à vontade aí a Perfeito, questionamento dos colegas. tudo bem, acontece, né? Esses encontros online têm essas imprevistos. Então, a professora Região pode fazer esses comentários. Temos aí 9 minutinhos, tá? 9 minutinhos. Bom, parabéns, Inácio, e a demais autora aí, né, pelo trabalho. É um trabalho bem interessante. Eu vou fazer um questionamento aqui e passo também a palavra, caso dê tempo, para os demais participarem, né? Bom, em relação, eu vou focar numa questão prática, né, e de gestão. Como que os gestores dos shoppings podem aplicar esses achados, né, sem intensificar práticas de consumo alienante? Aprofundando aí na prática, né, da pesquisa, a contribuição prática da pesquisa, como vocês acham que isso pode trazer contribuições nesse aspecto? Rejane, eu acho, pelo que ficou bem claro, e inclusive na parte das limitações e conclusão, até cheguei a sinalizar de uma outra forma a questão desse seu questionamento. Por ser algo comportamental, é um tanto difícil se não partir de uma própria orientação, de uma própria reflexão. Hoje a gente muito vê, por exemplo, nas, nas prateleiras, nas gôndolas do supermercado, aqueles produtos em que se diz orientados para uma questão, por exemplo, sustentável. Mas sabemos, dentro de um aspecto econômico, que isso não existe, né? Algumas empresas elas abraçam essa bandeira por uma questão econômica e financeira mesmo. Algumas se diz voltada aí para produtos verdes, aspectos sustentáveis, mas na prática, de fato, isso é quase que inexistente. Em relação aos shoppers e no que diz respeito ao marketing estratégico, que estuda o perfil das demandas dos consumidores em relação para que cada vez mais possam estar criando produtos ainda mais aceitáveis e desejáveis. Então eu não vejo uma saída acerca do consumidor propriamente, né? E em relação ao gestor, e aí entrando no aspecto econômico, mais ainda negativo. Ou seja, isso teria que ser de fato, e aí nós temos a questão da COP, né, que está ocorrendo inclusive aqui, bem próximo de mim aqui, no Pará, é, uma, uma consciência, vamos dizer, de cachoeira de cima para baixo, em que de fato eles teriam que dar um freio nesse processo em relação para que possa atingir de alguma forma a demanda. Mas enquanto se produzir voltado para esse processo de consumo e aspecto econômico, não tem como, porque existe demanda, tá? E o jovem hoje, ele, inclusive a pesquisa que eu não trouxe aqui devido aos recortes, a ênfase está voltado nos jovens e em relação dentro do gênero feminino, né? Então, o gênero feminino e os jovens foi onde se teve aí um coeficiente maior nesse poder de compra em relação, né? Então, eu acredito mesmo na questão da consciência e uma mudança voltada nesse aspecto comportamental, mas nada voltado à questão de gestão, nada voltado à questão de produção, porque não há um interesse em relação. O interesse aí é propriamente econômico. E justamente a pesquisa, quando ela traz essa teoria do Karl Marx, que é o feitiço dentro do capital, para que de fato se prove algo que foi discutido há décadas e décadas em relação ao poder simbólico e a questão do status, que é o que ocorre hoje. Hoje você, por exemplo, não consome um produto, grande parte por simples fato da necessidade. Você consome por algo de prazer seu mesmo, independente do valor, ou status social. De repente, de querer se fazer presente em um dado grupo, por exemplo,
ainda que eu não tenha tanta condição para adquirir aquele produto, eu me faço valer. E assim, dentro de uma maioria, né, isso de fato traz aí o que eu acabei de comentar aqui, a questão do consumo desacerbado. E aí você tem cada vez mais o uso que não está presente no material, mas não aqui em especial, o uso, a exploração cada vez mais de recursos naturais, porque tudo vem de recursos naturais, e aí impacta uma série de situações, certo? Uma série de situações. Pronto, eu gostaria só de ressaltar que a gente tem um pouquinho menos de 4 minutos, então estamos nos encaminhando para o final da sessão, certo? Se tiver mais algum comentário, eu creio que para talvez responder uma pergunta não tenha mais tanto tempo, mas se a professora Regina quiser fazer mais algum comentário, sinta-se à vontade. Então, da minha parte, só agradecer, né, agradecer a participação de todos, agradecer a oportunidade de conhecer vocês, né, estar aqui com vocês nesse momento. Da minha parte, está tudo certo, tá? Obrigada. Perfeito. Então, Só pessoal, mais uma queria vez, fazer um pedido. Eu só queria fazer um pessoal, pedido aqui em menos de um minuto. Em menos de um minuto, é que o material ele está disponível, todo o material. E aí eu peço aos colegas, o Hernani, professor Hernani, professora Rejane, a Adeline em especial, você, Elaine, que eu estou trabalhando no material e que se vocês pudessem dar uma lida no material e me retornar, e aí eu acredito que a casa tenha um e-mail que poderia estar disponibilizando, eu ficaria grato em relação Então, às já aproveitando, contribuições. professor Inácio, aproveitando só uma contribuição, assim que você começa a falar lá das bases teóricas, você coloca que vai falar da equação estrutural no referencial teórico e não aparece. Eu não sei, eu até imaginei que pode ser por questão de espaço para submissão, né? Que às vezes a gente tem que fazer algumas seleções. Sim, Mas ou se atentar que se não for falar, talvez é interessante tirar lá do início. No referencial teórico, primeiro parágrafo do perfeito. referencial teórico. pronto. Então, Ok. até aproveitando essa, eu gostaria de Obrigado, deixar muito obrigado, professor. essa troca, porque acho que muito de eventos que envolvem pesquisas, né, pesquisadores, é muito disso também, essa troca. Acho que isso é muito importante. Então, mais uma vez, agradecer a cada um, né, todos os trabalhos tiveram muito a agregar, que acho que é sempre muito interessante quando acontecem essas apresentações, esses debates. E muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Estamos acabando aqui em 9h30. E se puderem avaliar a sessão, certo? A gente fica muito grato. Então, obrigada, tenham um bom dia e até mais. Tchau. Obrigado aí, pessoal. Um abraço, tudo de bom.